Se você tá sempre se sentindo cansada, frustrada, estressada, tá sempre se relacionando com aqueles homens mais bananão, bunda mole, que não faz nada, se você sente que você sempre tem muitas coisas pra fazer e nunca tem tempo suficiente pra fazer tudo que você tem que fazer, isso é um sinal muito claro de que você tá muito mais na tua energia masculina do que da tua energia feminina. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que é isso e eu vou te explicar a fundo, então fica até o final porque o negócio aqui vai ser profundo. Eu não vou trazer diquinha de feminilidade como vocês veem por aí. Aqui eu vou trazer um negócio na raiz mesmo. E mais de 90% das pessoas que falam sobre isso por aí falam coisas superficiais e nem sabem o que estão falando, estão só repetindo que nem uns papagaios, porque ver o outro falando. E se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me segue lá no meu Instagram também, @BiancaLariOficial, que todo santo dia eu posto muito conteúdo sobre feminilidade, relacionamento, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Qual a primeira coisa que você precisa entender? Um dos principais motivos pelo qual as mulheres estão deixando de estar na sua energia feminina vem por causa justamente do movimento feminista. E o que eu gosto sempre de começar a explicar? Por que as mulheres estão deixando de ser femininas? Por que a gente tá ficando cada vez mais cansada, cada vez mais frustrada, cada vez mais insatisfeita, cada vez mais com essa sensação de tendo muita coisa pra fazer, cada vez mais tendo relacionamento com homens muito fracos, muito bananas, que não fazem nada, que não se movimentam? Muito disso começou dentro do movimento feminista. Porque o movimento feminista, ele vem mascarado com o discurso de que é um movimento para direitos iguais das mulheres, para as mulheres terem direitos iguais aos homens. Só que na verdade, o movimento feminista, a base do movimento feminista, ela é um movimento de esquerda. E presta atenção na manipulação que fazem. A esquerda é o movimento político que faz com que o governo tenha controle sobre tudo. Então o poder está na mão de uma única pessoa. Se o poder para ficar na mão dessa única pessoa, o que a gente tem que fazer? Destruir as famílias para que cada pessoa fique sempre debaixo do controle desse único governante. Esse é um movimento de esquerda. Então, se a gente destrói as famílias, a gente consegue fazer com que o movimento de esquerda se fortaleça. O feminismo, ele é um movimento político de esquerda, que faz com que as mulheres saiam das suas casas, saiam da sua família, parem de prestar atenção na família e foquem fora. Com mulheres fora de casa, sem dar atenção para suas famílias, as crianças têm que ir para onde? Para a escola. E o que é ensinado na escola para essas crianças? Aquilo que o governo quiser que seja ensinado. As crianças, elas estão sendo educadas pelo governo e não pela mãe e pelo pai. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Mas foi o movimento feminista que fez com que as mulheres tivessem direito de trabalhar. Mulherada, trabalhar não é um direito. Trabalhar é uma necessidade. As pessoas precisam trabalhar, porque sem trabalhar elas passam fome. Raríssimas são as mulheres, desde sempre, que tinham o luxo de poder ficar em casa de pernas pro ar sem trabalhar, porque o marido ia se matar de trabalhar e trazia alimento para dentro de casa. No fundo, todas as mulheres que trabalham muito sabem que elas só queriam era poder ficar em casa descansando, porque a gente fica muito exausto de trabalhar tanto. Então, raríssimas eram essas mulheres. E sempre foi assim. As mulheres pobres sempre tiveram que trabalhar. Antes, depois do feminismo, não importa. Isso sempre foi uma necessidade, porque ou elas trabalhavam ou elas morriam de fome. Crianças também tinham que trabalhar. Trabalhar nunca foi um direito, trabalhar sempre foi uma necessidade. Eu nem vou me aprofundar sobre cada ponto, mas todos os pontos foram distorcidos por esse discurso. Se você quiser entender mais sobre esse discurso, eu vou deixar nos cards aqui embaixo o meu livro que fala muito sobre isso e vou deixar o link também de um livro aqui sobre isso que eu sugiro que você leia, você concordando ou discordando do que eu tô falando agora, porque a tua mente vai abrir de uma maneira absurda. Mas o que eu gosto de trazer sobre essa questão dos direitos iguais das mulheres, pra você entender, é que nenhuma pessoa em sã consciência vai desejar que um ser humano, seja ele homem ou mulher, se ferre. Nenhuma pessoa em sã consciência vai desejar que alguém seja violentado, que seja abusado. Então, você querer defender as mulheres e o bem-estar físico de uma mulher não tem a ver com feminismo, tem a ver com bom senso, tem a ver com bom caráter, tem a ver com você simplesmente ser um bom ser humano. Porque nenhum ser humano na face da Terra vai dizer, tomara que ela se ferre. Pelo contrário, as feministas, inclusive, desejam que as mulheres que se dizem não feministas se ferrem. Só pra elas verem, tá vendo como você precisava do feminismo? Na prática mesmo, quando a mulher tá sendo lá violentada, não tem nenhuma feminista ali pra ajudar ela. Não é assim que funciona. Tem até um vídeo que eu acho muito bacana, que é uma moça da periferia que fala justamente sobre isso. E na prática, o feminismo não ajuda a mulher da periferia. Na prática, o feminismo não ajuda as mulheres que realmente precisam de ajuda.
Por que eu tô falando sobre isso? Para você entender que no fundo, essa questão da mulher sair do feminino vem muito desse discurso de vamos trabalhar e ser independentes, só que no fundo, isso não tá te trazendo benefícios. Não que você não tenha que trabalhar. Você pode trabalhar, você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Se eu pudesse ficar de pernas pro ar sem trabalhar e continuar ganhando dinheiro, acreditem, eu faria isso. Só que eu faço, por exemplo, um trabalho que eu tenho prazer em fazer porque eu tô ajudando vocês a entender tudo isso. Mas isso daqui é o meu trabalho. É com esse trabalho aqui que eu coloco comida na minha mesa. E eu preciso trabalhar, assim como a grande maioria de nós precisa trabalhar também. Você começa a entender que é esse discurso que vai te trazendo essa postura de guerreira. E quando você vai entrando nessa postura, você vai automaticamente também ouvindo muitas coisas que fazem com que você fique com ódio dos homens, que você fique com raiva dos homens. E você vai querendo entrar no lugar dos homens, porque principalmente quanto mais masculina você é, mais você começa a se relacionar com homens muito fracos, você fica querendo ser mais forte que aquele homem, porque no fundo isso te dá uma sensação de poder também. Eu sou mais poderosa do que ele. Então você vai fazendo esse movimento e você vai entrando numa outra energia, você vai entrando numa frequência energética diferente, que é a frequência do masculino, que é da força, que é da luta, que é de ir pra guerra, que é de lutar, que é de conquistar, que é de batalhar. E você vai saindo desse lugar de leveza. Entendam. Homens e mulheres são necessários, ambos são importantes, cada um na sua função. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa, né? Eu tenho uma empresa. Quem é mais importante na minha empresa? Eu, que sou a chefe, que tô aqui na linha de frente, ou as pessoas que trabalham junto comigo? Ah, a chefe. Mentira. Como é que eu sou mais importante que as pessoas que trabalham comigo? Sem as pessoas que trabalham comigo, você não ia estar assistindo esse vídeo agora. Sem as pessoas que trabalham comigo, eu não ia estar podendo fazer o meu trabalho. Porque seria completamente impossível eu dar conta de tudo sozinho. Então, eu preciso de as pessoas que trabalham comigo. Então, elas são tão importantes quanto eu. O nível de importância delas é igual ao meu. A gente só tem funções diferentes, mas o nível de importância é igual. É a mesma coisa o homem e a mulher. Tem funções e papéis diferentes, mas o nível de importância é igual. É a mesma coisa o dia e a noite. Tem funções diferentes, mas o nível de importância é igual. Imagina se só fosse dia. Imagina se só fosse noite. Como é que você sabe o que é o silêncio? Porque existe o som. Se não existisse o som, seria sempre silêncio. Portanto, não seria silêncio. Seria nada. A gente precisa dessa dualidade dos polos para que a realidade se manifeste. Para que o ser humano se manifeste na realidade concreta, a gente precisa de dualidade de polos. Que no corpo físico se manifesta em homem e mulher. E a mulher, por ter corpo de mulher, órgãos de mulher, hormônios de mulher, um cérebro de mulher, ela tem uma energia diferente do homem. E quando eu digo energia, é literalmente a frequência dela, a maneira como ela se move no mundo. É o estado de espírito, é o estado de ser dela. É totalmente diferente, porque o homem tá nessa frequência de ação, de força. E a mulher, ela tem mais essa frequência de leveza, de receptividade, de nutrição. Não é à toa, por exemplo, que a mulher tem um útero, porque a mulher, ela colhe e ela nutre a sementinha, e ela vai nutrindo aquilo, e depois de 9 meses ela devolve para o mundo algo muito melhor, que é uma vida humana. A mulher, ela funciona de uma maneira muito diferente do homem, porque a mulher, ela é cíclica. Então nós temos, por exemplo, o nosso ciclo menstrual, que funciona de forma diferente, né, do homem. O homem não tem um ciclo menstrual. Cada dia a gente tem um pico hormonal diferente. E o nosso ciclo menstrual se divide basicamente em 4 etapas. Então a gente tem ali o período da menstruação, o período antes da menstruação, o período da ovulação e o período pós-menstruação. A gente tem 4 fases dentro do nosso ciclo menstrual. E como é que funciona a natureza? Nós temos 4 estações. Como é que funcionam as fases da lua? Nós temos 4 fases da lua. Tá tudo muito conectado. Tudo que acontece no externo acontece no interno. Então essas são leis que regem o universo, são leis herméticas que regem o universo. Essa lei das polaridades é uma, a lei do gênero feminino e masculino é a outra, a lei da vibração é outra. Nós temos leis que fazem com que a realidade aconteça e se manifeste. Então, como é que a gente faz para se conectar mais com essa energia feminina? Muito autoconhecimento. Olha a importância de se autoconhecer, olha a importância de se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe lidar com esses picos emocionais que a gente tem ao longo do mês, porque nós temos isso, nós temos oscilações hormonais. E se nós não ficamos atentas a isso, a gente surta, a gente literalmente surta. Principalmente pelo fato de que a gente trabalha. Quando a gente tem a obrigação do trabalho, a gente fica ainda muito mais estressada. Porque é um peso nas nossas costas, porque a gente tem que fazer tantas e tantas coisas, é natural que a gente acabe indo sem consciência nenhuma, muito pro polo masculino, entrando nesse ciclo de frustração e exaustão.
Então é importante a gente se conhecer, é importante a gente se cuidar, é importante a gente trabalhar essa nutrição, esse aspecto de ser receptiva, de ser o elemento que nutre, o elemento que cuida, e não só o elemento que faz, o elemento que se permite receber ajuda, o elemento que se permite receber acolhimento também. Outra coisa muito importante para a gente aumentar a nossa energia feminina é essa parte do autoconhecimento, é a gente olhar para a questão de pai e mãe. Porque olha só que interessante, o feminino que veio para você, que está em você, veio pela sua mãe. A sua mãe que te deu o elemento feminino. E o elemento masculino que você tem dentro de você veio do seu pai. Se você nega uma dessas duas figuras, você vai ter feridas no seu feminino. Porque se você não tem o teu masculino, ou seja, o teu pai muito bem integrado dentro de ti, você fica fraca. Você fica com raiva dos homens, você quer entrar no lugar dos homens, alguma compensação você vai ter. Que existe uma lei sistêmica que diz que toda exclusão gera uma compensação. Então você vai tentar compensar essa falta de pai, essa falta do seu masculino interno, de alguma forma. E muitas vezes pode ser saindo do teu polo feminino, indo muito pro polo masculino, tomando o lugar daquele pai que você sentiu que você não teve, é negando aquela figura. E a mesma coisa ao contrário, se eu nego a minha mãe, se eu nego o meu feminino, eu tô de lata negando o meu feminino, eu tô de lata saindo daquela postura. Então isso também vai prejudicar o teu feminino. Olha como é importante a gente resolver a questão de pai e mãe. Olha como é importante a gente se conhecer. E hoje em dia eu fico vendo muitos conteúdos sobre feminilidade na internet afora, dando muitas dicas de comportamento feminino. E isso é muito interessante, eu falo sobre isso também. Uma mulher feminina, uma mulher madura, ela vai se comportar de X maneira em tal situação. Beleza, isso é muito massa. Só que quando você aprende só como se comportar, tu tá criando uma máscara. E essa máscara, ela não se sustenta a longo prazo. Então, mandamento da minha formação do Zahara, você precisa ser pra ter. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se mudar por dentro. Então, eu tenho que trabalhar as questões de pai, trabalhar as questões de mãe. E olha só, não existe uma linha de chegada. Eu vou ter que estar sempre trabalhando isso. Então, de acordo com que eu vou trabalhando isso dentro de mim, eu consigo ir mudando o meu comportamento. Porque dentro da minha metodologia que eu ensino dentro do Zahara, a gente vai trabalhar o interno, mas a gente também vai treinar uma nova forma de comportamento. E treinar uma nova forma de comportamento não é apertando um botão do dia pra noite. Se você tem 35 anos de idade, você ficou 35 anos da sua vida agindo de uma determinada forma. Não é em um dia que você vai mudar aquele comportamento. É igual a galera que quer perder peso. Eu engordei 30 quilos em 6 anos. Eu não vou emagrecer 30 quilos em 6 meses. É um processo. Então é um treinamento novo que você vai ter que fazer. Então você vai, dentro da minha metodologia, você tem treinamento de um novo comportamento. Então você vai se forçar a ter um novo comportamento no começo. Mas treinar o comportamento novo é apenas uma máscara se você não trabalha a parte interna, a raiz que gerou aquele comportamento, que é um comportamento negativo, que é um comportamento que te sabota, que é um comportamento que te traz resultados que você não quer. Dentro da minha formação da Zahara é o melhor lugar para você estar, para você trabalhar a tua polaridade feminina. Eu vou deixar nos cards aqui em cima mais vídeos sobre energia feminina que tem aqui no meu canal, para você ter mais conteúdo ainda sobre isso. O melhor lugar para você estar é dentro da minha formação da Zahara, porque lá você vai estar dentro de uma egrégora feminina, onde você tem várias mulheres trabalhando isso dentro delas. Então isso vai te ajudar a colocar nessa frequência energética de feminilidade. E além disso, lá você vai ter mentoria comigo todo mês. A gente vai trabalhar essa parte do seu interno, do seu externo. A gente faz constelação familiar, a gente faz exercícios sistêmicos, um monte de coisa pra gente trabalhar esse teu autoconhecimento. E a gente trabalha todos os pilares necessários para você ser uma mulher de alto valor. Então a gente está o tempo todo trabalhando a nossa beleza, a construção do nosso valor e da nossa feminilidade. A gente tem 7 passos lá e feminilidade é só um dos passos que a gente trabalha lá dentro. Então clica aqui no botão aqui embaixo e preenche o formulário de seleção para a minha formação da Zahara, que uma pessoa da minha equipe entra em contato contigo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com aquela sua amiga que precisa ouvir um pouco mais sobre isso. Tenho certeza que você vai mudar a vida dela quando ela começar a acessar esse tipo de informação. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também me segue lá no meu Instagram, @minhacalorioficial. Eu vejo você no próximo vídeo, meu Deus. Um beijo.